Queridos, vamos à palavra do Senhor nessa manhã e quero agradecer ao pastor Cláudio pela confiança de franquear o púlpito para nós compartilharmos um pouco da palavra. Como já foi dito aqui pela irmã Leila, como já foi dito pelo Wagner, nós encerramos hoje o nosso mês de missões nacionais, né? Os cultos alusivos ao mês de missões nacionais, aqui no meio das igrejas batistas. E nós temos sido, se você esteve vindo aqui ou assistindo o culto, nós temos sido desafiados, nós temos sido constrangidos, impelidos a ter um despertamento na nossa vocação, a ter um despertamento nisso que nós chamamos de chamado, de vocação. E nós temos tido mais do que isso, nós temos tido uma orientação para que a gente se comprometa em ser uma igreja missional, muito mais do que uma igreja missionária, mais do que uma igreja que envia pessoas, nós devemos ser aqueles que são enviados por Deus enquanto igreja. E esse é o principal aspecto de uma igreja missional, aquela igreja que encarna a missão de Deus e não apenas envia, ela apoia, ela sustenta, ela ora, mas ela vai. Porque esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado, e certamente nós que temos estado aqui nos cultos fomos confrontados algumas vezes em relação a isso. Entretanto, desde que eu sou menino, não lá em Barbacena, mas lá na Boa Realengo, desde que eu era menino lá, os cultos, os meses alusivos a missões nacionais, estaduais e missões mundiais eram sempre meses em que a gente ficava mais espiritual ali, né? São dois momentos em que o crente batista fica mais espiritual, no mês de missões e quando ele volta do acampamento. Não importa qual acampamento. Ele chegou do acampamento, ele vai mudar o mundo por 3, 4 dias, depois isso vai enfraquecendo lá, vai esvaziando o negócio e a gente esquece. Mas nos meses de missões a gente fica impactado, a gente fala assim, não, agora eu vou ser mais crente. Agora eu vou ser um missionário e eu vou fazer aquilo que o Senhor quiser e tal. E aí passa uma semana e passa outra, e as muitas águas da vida inundam a nossa mente, e a gente começa a pensar em outras coisas, vai esquecendo daquele compromisso que nós firmamos com Deus, ou que nós firmamos conosco, ou com a própria igreja. Mas me parece que isso não acontece à toa, ou aleatoriamente, me parece que isso acontece por um princípio. Princípio que eu chamei de o anseio pelo protagonismo. Nós temos dificuldades de nos entregarmos à nossa vocação por causa desse empecilho. E esse empecilho é que eu e você, ou você e eu, e todos nós aqui, temos um anseio consciente ou subconsciente em sermos protagonistas das nossas vidas. Todos nós queremos o protagonismo, de um jeito ou de outro. Ainda mais nesse tempo que a gente vive, né? A gente posta uma foto lá no Instagram e você posta na expectativa de ganhar muitas curtidas, né? Por quê? Porque aquela foto não pode flopar, né? Porque se flopar, o que é flopar, né? Eu também não sabia. Dá errado, entendeu? Aquela foto não pode dar errado. Se flopar, dá problema. Então, aquela foto tem que ter muitas curtidas. Então, eu coloco lá e aí eu uso do que eu tenho para colocar aquela foto lá e ela ter muitas curtidas, né? Então, eu vou lá e aí coloco uma foto na praia e uso um versículo bíblico para ilustrar aquele ambiente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque aí eu pego quem gosta de parar e pego os crentes, olha que maravilha. Alcanço 2 públicos com aquela foto. E aí eu vou num lugar conhecido, eu preciso postar uma foto. Não, mas não vai aproveitar o lugar. Não, isso não interessa. O que interessa é postar a foto. Porque quando a gente posta a foto, as pessoas curtem. E elas estão ali preocupadas, quer dizer, nós achamos que elas estão preocupadas com a nossa vida e quanto mais curtidas nós tivermos, é melhor para a gente. Por quê? Porque a gente fica em evidência. A gente gosta disso, né? E isso em si não seria necessariamente um problema quando dosado, quando trabalhado com equilíbrio. O problema é que nós somos treinados a vida inteira para sermos protagonistas. A vida inteira, né? Você vai na escola, seu pai paga um colégio para você, seu pai paga um curso para você. E aí ele espera que você seja o melhor aluno da classe, quiçá do universo. É o que ele espera. Sabe de nada inocente, né? Como diz o compadre Washington. Mas é o que ele espera. Às vezes você vai participar de algum tipo de competição e você quer o quê? Ser o melhor. Você vai fazer alguma coisa e você quer se destacar naquilo que você faz. Porque nós queremos ser protagonistas. Nós queremos o ministério na igreja que dê visibilidade. Então a gente quer participar do ministério de louvor.
mas a gente não quer participar do ministério de arrumação das cadeiras, por exemplo. A gente quer participar do ministério da palavra, a gente quer pregar, a gente quer estar aqui falando, mas a gente não quer participar do evangelismo no sábado, meio-dia, na Praça da Matriz, com 78 graus Celsius na sua cabeça. Você não quer participar. Por quê? Porque a gente está preocupado com aquilo que nos traz notoriedade. E é claro, eu estou generalizando. De repente você está falando assim, pastor, mas eu não sou assim. Amém pela sua vida, Deus te abençoe. Claro que existem pessoas que não pensam assim. Mas quando eu falo a gente, é apenas no sentido lúdico de trabalhar a coletividade da igreja. Quando a gente pensa na igreja, a gente vê que muitas pessoas vivem assim. E aí, como eu disse anteriormente, não há problema em a gente se destacar, muito pelo contrário, a gente tem que ser bom mesmo. Deus nos chamou para sermos bons naquilo que fazemos. Deus nos chamou para darmos o melhor para Ele. O problema é quando a gente quer ser bom para a gente. É quando a gente quer dar o melhor apenas para a gente, para satisfazer a nossa necessidade de reconhecimento, a nossa necessidade de valorização, a nossa necessidade de glória pessoal. Então, nós queremos ser protagonistas da vida, da nossa vida, do nosso ministério, da nossa vocação e do nosso chamado. E por isso que a gente acha tão estranho quando vem um missionário aqui e ele fala assim, mas eu abandonei tudo e fui para o campo. A gente fala, caramba, esse cara é maluco. Por quê? Porque nós não concebemos isso, porque isso é contrário aos nossos planos e aos nossos projetos. E aí, nessa manhã, eu quero desafiar você a pensar de uma maneira diferente. Eu quero desafiar você a pensar de uma maneira que nós podemos vencer esse impedimento que faz com que a nossa chamada, com que a nossa vocação muitas vezes fique guardada na gaveta do nosso coração, na gaveta da nossa mente, que é esse desejo pelo protagonismo. E eu quero dizer para você que Deus tem um chamado para a sua vida e o chamado que Deus tem para a sua vida é para ser coadjuvante. O tema dessa mensagem é chamado para ser coadjuvante. Coadjuvante é aquele que auxilia. Coadjuvante não é o ator principal. Quando a gente vê a apresentação do Oscar lá, né? Todo mundo quer saber quem vai ganhar o prêmio de melhor ator ou de melhor atriz. Mas existe um prêmio de melhor atriz e melhor ator coadjuvantes, que são aqueles que que constroem o palco para o brilho do ator principal. Quando nós pensamos na nossa espiritualidade, quando nós pensamos na nossa vida com Deus, nós entendemos que o que Deus tem para nós não é que nós sejamos protagonistas da nossa vida, que nós sejamos protagonistas do nosso ministério, do nosso chamado, mas o anseio de Deus para nós é que nós sejamos coadjuvantes do ministério do chamado de Deus na nossa vida. Você é um coadjuvante na vocação de Deus para a sua vida. Você é um coadjuvante no ministério que Deus tem para você. O protagonismo é dele. Diferente do que canta o cancioneiro popular evangélico, ninguém vai estar na plateia e ver você no palco. Não é isso não é Bíblia, isso é música. Estranha, mas é música. O que Deus espera de nós é que nós não estejamos no palco, é que Cristo brilhe no palco das nossas vidas e nós façamos tudo para não atrapalhar o brilho de Cristo aparecendo no processo. E aí a gente entende quando o missionário vai para o campo. Aí a gente entende quando um jovem, como da idade dos jovens aqui da igreja, 19, 18, 20 anos, abandona tudo, abandona uma faculdade, abandona um concurso e vai viver no campo e fala assim, esse cara é doido. Ele é doido não, ele entendeu que ele é um coadjuvante. Ele entendeu que os planos não são dele, ele entendeu que os planos são de Deus, ele entendeu que a vida não é dele, que a vida é de Deus, e a vida que ele vive agora, como diz o apóstolo Paulo, ele vive pela fé no Filho de Deus, que por ele morreu e por ele ressuscitou. Assim é preciso que nós entendamos em primeiro lugar que nós somos coadjuvantes no reino de Deus, e Deus nos chamou para sermos coadjuvantes, amém? Amém. E eu quero refletir com você nessa manhã sobre alguns coadjuvantes na Bíblia. Muitas vezes a gente olha só para os protagonistas, não percebemos os coadjuvantes que Deus usa na história. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Uma história muito conhecida, você já deve ter visto muitas vezes, já deve ter lido muitas vezes, ouvido diversas mensagens sobre essa história. Eu particularmente gosto muito, que é a história de Naamã. Naamã, o sírio. E vamos ler aqui o texto, nós vamos ler algumas porções desse texto, né? Mas vamos ler nesse primeiro momento 3 versículos. 2 Reis 5, de 1 a 3. E assim diz a palavra do Senhor. Naamã,
comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Até aí. Depois a gente vai voltar para esse texto. Bom, o contexto desse texto aqui, para você ficar dentro dessa realidade que a gente está trabalhando no 2 Reis, é o seguinte: no primeiro livro dos Reis, capítulo 20, a gente tem um rei sírio chamado Ben-Hadad. Ben-Hadad invade Samaria, invade o reino do norte, o reino de Israel, e chega às portas do rei Acabe, né? O rei Acabe era o rei de Israel naquele momento, e ele diz o seguinte: olha, rei, eu vou embora daqui se você me der os melhores da sua terra, se você me der a sua prata, se você me der o seu ouro, se você me der tudo que você tiver, eu vou embora. E aí o rei fala assim: não, tudo bem, muito corajoso Acabe, né? Pode levar tudo. E aí o Ben-Hadad fala assim: pô, não estava preparado para essa resposta, né? Eu estava preparado para ouvir um não. É mais ou menos aquelas pessoas que oferecem cartão para a gente na saída das lojas, né? Elas estão preparadas para você falar não, obrigado. Mas quando você fala assim: eu quero fazer, a pessoa, gente, eu não sei, como é que eu faço? Porque é difícil. E aí o Ben-Hadad esperava o rei Acabe falar: não, nós vamos guerrear, nós vamos lutar aqui. E o rei Acabe fala assim: não, tá bom. Aí ele: não, mas peraí. Não, então eu quero mais coisas. Aí pediu mais coisas. E aí o rei Acabe fala assim: não, aí não dá mais, eu já ofereci muitas coisas, eu não vou entregar não. Pede o conselho dos anciãos, não entrega, mas ele fica desesperado, porque o exército da Síria era muito maior, muito mais forte do que o exército de Israel. E aí o profeta chega para Acabe e fala assim: Acabe, lute porque Deus vai te dar a vitória. Né? O profeta, se eu fosse profeta, eu usaria esse trocadilho, que seria sensacional: Acabe, ainda não acabou. Né? Lute, Acabe, lute porque Deus há de te dar vitória. E aí o Acabe vai lá e, apesar de ser um rei ímpio, um rei que adorava outros deuses, Deus abençoa aquele povo, abençoa Israel e dá vitória ao rei Acabe sobre o Ben-Hadad. E o profeta disse que ele deveria destruir o exército da Síria, só que ele não faz isso, ele repete o erro de Saul e ele faz uma aliança com o Ben-Hadad. Quando ele está vencendo a guerra, aquele jogo vira, ele vence e ele fala assim: não, mas tu é rei, eu também sou rei, eu sei como é essas coisas, às vezes a gente está nervoso, não tem nada para fazer em casa, a gente vai guerrear, né? Então Acabe, vamos fazer o seguinte: vai para sua casa e a gente vai firmar uma aliança. E o Ben-Hadad vai para sua casa, a gente vai firmar uma aliança. Ben-Hadad vai para sua casa, ele firma uma aliança com Israel. Só que, com o passar do tempo, Ben-Hadad de fato nunca mais volta a Israel. Mas Ben-Hadad II, filho de Ben-Hadad, parece que não gostava muito de cumprir as alianças feitas por seu pai. E ele começa a fazer algumas incursões seguidas em Israel. E essas incursões eram capitaneadas por Naamã, seu general. E o texto diz que numa dessas incursões a Israel, ele traz uma escrava. Ele traz uma menina. Essa menina é levada para a Síria, e aí nós temos muitos personagens nessa história. Você conhece. Nós temos Acabe, nós temos o rei da Síria, nós temos Naamã, nós temos o rio Jordão, nós temos a lepra é um personagem. Mas a gente tem alguém que talvez você nunca tenha parado para perceber nessa história, que é essa menina. Essa história só acontece porque essa menina fala o seguinte: se o meu Senhor fosse visitar o profeta em Samaria, ele seria curado da lepra. A história existe por causa de uma coadjuvante, uma menina sem nome, uma menina cuja participação inteira nas escrituras se resume a isso. Mas essa fala dessa menina transforma a vida de um monte de gente. Por quê? Porque essa menina entendia que de todas as coisas que ela tinha perdido, porque ela perdeu muitas coisas, ela perdeu a sua família, ela perdeu a sua terra, muito provavelmente ela perdeu a sua identidade, porque agora era uma escrava vivendo na Síria. E embora o texto permita que nós possamos inferir que ela era de certa forma bem tratada na casa de Naamã, porque ela poderia falar, por exemplo, ela falou com a sua senhora, ela tinha alguma espécie de bom tratamento. O melhor tratamento para o escravo é um tratamento deplorável. Então nós temos uma menina com muitas perdas, com muitas tragédias pessoais, uma menina que tinha tudo para não fazer absolutamente nada em favor daquela família, mas quando ela vê uma oportunidade, de todas as coisas que ela experimentou na vida, ela se lembra de uma só, de que ela viu o poder de Deus sobre o profeta em Samaria. Coadjuvantes do reino de Deus entendem
que a sua vida, independente das circunstâncias, é para abençoar outras pessoas. Aquela mulher, aquela menina, o texto diz que ela era uma menina, ela estava ali numa situação muito difícil e ela poderia falar qualquer outra coisa. E a única coisa que ela fala é em prol de abençoar aquele que lhe causou tanto mal. Isso não faz sentido nenhum para quem quer ser protagonista da própria história. Isso só faz sentido para aqueles que entendem que são vocacionados para serem coadjuvantes no processo que Deus tem nas nossas vidas. Talvez alguém tenha feito mal a você, alguém queira você mal, alguém queira que as coisas não aconteçam na sua vida, alguém tenha te ferido, alguém tenha te maltratado. Se você for um coadjuvante, você vai entender que você precisa pagar o mal com o bem, porque é isso que você tem e você quer cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Não importa quais tenham sido as circunstâncias que te trouxeram até aqui. Talvez você fale, pastor, mas você não conhece a história da minha vida. De fato não conheço, mas Deus conhece e você conhece. Se você parar para observar, você vai perceber que mesmo com todas as misérias, com todas as tragédias, com todas as dificuldades, o Senhor te preservou até chegar aqui nesta manhã. E se Ele te preservou até chegar aqui nesta manhã, é para que você seja um instrumento dEle na vida de outras pessoas. Mas para isso é necessário que a gente abandone o protagonismo e venhamos a nos dispor a sermos coadjuvantes de Deus nos processos que Ele tem. E quais são? Não sei, mas você sabe. Onde quer que você esteja, onde quer que você pisar a planta dos seus pés, é onde você deve ser um auxiliar dos processos e dos projetos de Deus para a sua vida. Essa é a ideia de vocação. E quando a gente entende isso, fica mais fácil entender por que as pessoas dão a vida pelo Evangelho. Fica mais fácil da gente entender por que as pessoas abrem mão de futuros promissores, talvez no meio secular, para ir para o campo missionário. Como a gente viu na história no domingo passado aqui, da Maiana, né, o nome dela, e do Roberto, seu esposo. Alguém de Rio das Ostras, aqui do lado, abriu mão da sua vida para ir lá para o sertão da Bahia, o lugar que ninguém quer ir. E através desse indivíduo que saiu de Rio das Ostras, foi ao sertão da Bahia, ele transformou a vida daquele casal, de toda a comunidade ao redor daquele casal, e aquele casal veio em São João de Meriti no domingo passado abençoar a nossa vida. Quando nós somos protagonistas da nossa história, nós, algumas vezes, conseguimos chegar onde a gente quer. Mas quando você é coadjuvante da história que Deus tem para você, você vai chegar muito além de onde você imaginava. Aquele rapaz que saiu lá de Rio das Ostras, certamente não fazia ideia do que Deus ia fazer com ele. Mas nós aqui, que não sabemos quem ele é, que nunca o vimos na vida, fomos abençoados porque ele entendeu que ele era um coadjuvante e ele não deveria buscar o protagonismo da sua própria vida. Então ele abre mão. Senhor, brilha o Senhor em mim, faz de mim o que o Senhor quiser, me envie para onde o Senhor quiser, eu só quero te ajudar no processo. E aí nós entendemos e extraímos a primeira lição para as nossas vidas. Todo coadjuvante do reino de Deus entende que a sua vida é para abençoar outras pessoas. Amém? Querido, Deus tem algo para a sua vida muito maior do que as suas aspirações. Deus tem algo para a sua vida que vai transformar a vida de outras pessoas. E isso é muito maior, infinitamente maior. Nós precisamos continuar objetivando as nossas coisas. Eu não estou fazendo aqui um odê, uma exaltação de uma vida irresponsável, não é isso. A gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar estudando, a gente precisa continuar se preparando para as coisas que Deus tem para nós, porque nós não sabemos, nós temos que estar preparados. Se você quer um concurso público, estude para o concurso público, meu irmão, faça isso, se esforce, seja o melhor do concurso público, mas entenda que o Deus que te colocou lá é o Deus que pode te tirar de lá também, e que se foi Deus que te deu, não tem problema, porque se Ele te tirar, Ele vai te dar algo melhor. É que às vezes a gente pede para o Senhor, a gente, Senhor, me permita que eu seja aprovado nessa prova, e Deus nos aprova e a gente troca Deus pelo concurso, pela vaga. A gente troca Deus pela formação universitária. Senhor, me ajude a passar no vestibular, e a gente chega na faculdade e o Deus que serviu para a gente a vida inteira agora não serve mais. Amém. Não serve mais porque eu aprendi aqui com alguém que tem um mestrado, um doutorado. Grandes coisas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista acadêmico, é uma bênção. Mestrado, doutorado, pós-doc, que você faça e que você seja um pós-doutor para o reino, para a glória de Deus e para o benefício da sua vida acadêmica e financeira também. Amém. Não há problema nenhum nisso. Mas agora a gente precisa parar com essa imaturidade de achar que Deus tem que servir a gente e tudo que acontece na nossa vida é para o nosso benefício. E o Evangelho nos confronta, irmãos.
Eu até queria estar pregando outra coisa para vocês. Não, Deus vai te dar vitória. A vitória tem sabor de brownie, que é melhor que mel, sei lá, de qualquer coisa. Mas isso não é Bíblia, isso é loucura, é invenção nossa. Isso é desejo do nosso coração. O que a palavra de Deus para nós é o seguinte: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo e acabou. Não tem outra coisa. O resto é balela, não é evangelho. Infelizmente, isso é difícil de se ouvir nas igrejas, porque as igrejas, eu não sei o que está acontecendo. A gente precisa clamar ao Senhor pelas nossas igrejas, pelos nossos pastores, porque o pessoal está no fantástico mundo de Bob, achando que, não, é bênção, é vitória. Para com isso. Nossa vitória foi conquistada na cruz do Calvário, nós vencemos o pecado e a morte, essa é a vitória que Deus nos dá. As outras coisas são bênçãos secundárias. Deus também nos abençoa, nos dá coisas boas, mas a gente não pode ficar vivendo por isso. É a busca pelo protagonismo. É tudo para mim, é tudo meu, é não sei o que, me dá, me entrega, me restitui, traz de volta. Está na hora da gente dar um upgrade na nossa espiritualidade e entender que não é bem assim. Que, Senhor, tudo que eu tenho é teu. Ora, quem deu ao Senhor primeiro para que Ele restituísse, diz a Escritura. E aí a gente precisa aprender com essa menina, que talvez você nunca tenha ouvido falar dela na Bíblia, mas é uma menina extraordinária, que a única oportunidade que teve, lembrou-se daquilo que deveria ser lembrado, de que Deus era poderoso para curar aquele que havia lhe feito mal. Então, vai lá, porque eu quero que Deus te cure, não importa o que você fez comigo, porque eu sou só um coadjuvante na história. Deus me trouxe aqui para abençoar você. E vamos. Mas o texto continua nos ensinando algumas outras coisas. E traz algumas outras lições para nós nessa manhã. A história é a seguinte: Naamã ouve o que a menina fala, a mulher, na verdade, ouve, conta para Naamã, Naamã vai e procura o rei da Síria, Ben-Hadad II. Chega lá e fala assim: ô rei, olha isso, gente, você imagina isso. Tem uma escrava lá na minha casa, uma escrava israelita, que disse que tem um profeta lá em Israel que pode me curar. E aí você pensa comigo, né? Naamã era o grande general do exército do rei da Síria. Óbvio que o rei da Síria tinha interesse que ele fosse curado. Naamã era um homem vitorioso. Naamã fez várias incursões em Israel, nunca foi derrotado. Naamã era a chave das suas vitórias. Eu imagino que Naamã procurou todos os médicos possíveis naquele momento. Todos os curandeiros lá, sírios, todas as divindades sírias, ele correu atrás para todas essas divindades lá e pedindo para que ele fosse curado, e não foi curado. E chegou um momento tal de desespero que ele falou: vou lá no povo de Israel, porque se tem um profeta lá que pode me curar, eu vou. E o rei, olha isso, gente, o rei era inimigo do rei de Israel, e ele escreve uma carta pedindo um favor. Rei Acabe, estou enviando o meu general para que você possa curá-lo. E aí o texto segue, né? Depois você vai ler em casa, é muito bom esse texto. Aí ele vai para Israel, né? Leva lá uma comitiva, leva não sei quantos quilos de ouro, não sei quantos quilos de prata, várias roupas, vários tecidos finos, né? Leva vários presentes lá para entregar para o rei, para o profeta, aquela coisa toda. Quando o rei recebe a carta, ele fica desesperado, ele fala assim: acaso sou eu para curar um leproso? Sou eu Deus para curar um leproso? Esse cara está querendo guerra comigo, vocês estão vendo aqui, ele diz isso para os conselheiros, vocês estão vendo que ele está querendo guerrear comigo, é isso, só pode ser isso. E aí aparece um camarada chamado Eliseu e fala assim, a gente percebeu que Acabe é um homem muito corajoso, né? Um homem que confiava em Deus, e aí só que não, né? E aí a gente vê o Eliseu aparecendo na história, e o Eliseu fala assim: ô rei, fica tranquilo, manda o general para cá que ele vai saber que existe profeta em Israel. E aí o Naamã e o Acabe se livram do problema, né? Falou assim: não, se o homem de Deus falou que é com ele, então beleza, general, seja muito bem-vindo aqui, não precisa me dar nada não, leva tudo lá para o profeta, resolve com ele, procura lá a casa do Eliseu, deu o endereço, o cara foi, botou o GPS na mula, que não tinha carro, e foi indo lá, não conhecia, né? Era da Síria, não devia conhecer as estradas de Israel, foi indo lá, e chegou na casa do nosso querido profeta Eliseu. E aí, beleza, né? Então o cara está chegando lá, ele está esperando um ritual pirotécnico, ele está esperando o culto do anjo que vem com a bênção voando, ele está esperando um monte de negócio assim diferente que a gente vê por aí, ele está esperando algo sobrenatural. E aí o profeta sequer recebe o Naamã, pega o estagiário de profeta, Geazi, e fala assim: ó, filho, diz lá para o moço que é só ele tomar banho. É basicamente isso, é só ele mergulhar 7 vezes no Jordão, que vai dar tudo certo, ele vai ser curado. E aí o menino vai lá, né? O Geazi, o profeta falou que é só tomar banho. Como assim, rapaz? Não, o senhor tem que mergulhar 7 vezes no Jordão. E aí o Naamã fica louco, né?
o cara começa, né? Nesse rio, eu vim lá da Síria, e aí ele começa a falar da terra dele, né? Por acaso não são os rios Abana e Farfar muito melhores do que todas as águas de Israel? Essa expressão é muito bonita, né? Não são muito melhores do que todas as águas de Israel? Vou tomar banho aqui nesse rio, nesse valão, nessa porcaria aqui. Esses israelitas não servem para nada. Eu devia matar você. Eu devia matar todo mundo. Eu vou embora, eu não quero saber de nada. E ele vai embora, revoltado. Estava esperando uma atividade incrível do profeta e o profeta só mandou ele tomar banho. E aí a gente tem a segunda inserção de coadjuvantes nesse texto. E eu quero que você abra a sua Bíblia nos versículos 11 ao versículo 13, no versículo 11 ao versículo 13. E a gente vai perceber a segunda inserção dos coadjuvantes nessa história. O texto diz, né, de onde eu parei aqui a narrativa, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. E aí o texto vai dizer que outros escravos aparecem. Mas os seus servos lhes disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Outros coadjuvantes entram na história, porque a história acabaria aqui. O Naamã voltaria para a Síria e sabe-se lá o que aconteceria: morrer de lepra. Fim. Sobem letrinhas brancas numa tela preta. Acabou. Mas a história continua, porque outros coadjuvantes aparecem. E outros escravos coadjuvantes aparecem e dizem o seguinte: se o profeta pedisse para o Senhor trazer 10 elefantes, o Senhor não ia trazer? Ah, eu ia. Ele só pediu para o Senhor tomar banho. Toma aqui um sabonete. E aquela palavra, a Bíblia diz que a palavra branda desvia a ira, né? Aquela palavra vai no coração do general e ele fala: rapaz, faz sentido, vou tomar o banho aqui. E eu fico imaginando o Naamã lá mergulhando, né? Mergulhou a primeira, a segunda, a vergonha que ele devia estar imaginando que estava passando, né? Todo mundo olhando para ele, pagando aquele mico a terceira, quarta, quinta, sexta vez. A sétima deve ter sido a mais difícil. Eu falei: isso não vai funcionar, vou passar uma vergonha. E ele mergulha a sétima vez e sai limpo, purificado. Que milagre, que bênção. Deus é glorificado, a gente conhece a história de Elias, a gente prega sobre isso, mas isso só aconteceu porque pessoas ocultas na história, coadjuvantes de Deus, falaram o seguinte: ouve a voz do profeta, ouve a voz do Senhor. A segunda lição que nós podemos extrair para a nossa vida nesta manhã é que os coadjuvantes do reino de Deus são aqueles que entendem que sua vocação é encorajar as pessoas a fazerem a vontade de Deus. A vontade de Deus era curar Naamã. Naamã só não sabia isso. Naamã só não sabia como fazer. E quando ele está desistindo, Deus usa esses meninos e os meninos falam assim: é só tomar banho. De repente Deus está te colocando na vida de alguém para você falar isso: é só tomar banho. Para você falar: é simples, a vontade de Deus é essa, é só fazer isso. E a vontade de Deus é extremamente simples, irmãos. A vontade de Deus é que Cristo Jesus reine sobre nossas vidas. A vontade de Deus é que a gente faça tudo para a glória dEle. A vontade de Deus é para que as nossas aspirações sejam para a nossa satisfação, sim, mas sejam em primeiro lugar para a glorificação e para o engrandecimento do nome de Deus. Então, onde quer que Deus tenha te colocado, Ele te colocou lá, não para você se desviar e para você se afastar, Ele te colocou lá para você ser a pessoa coadjuvante que vai ensinar a vontade de Deus para aqueles que estão ao seu redor. Deus colocou aqueles meninos na história de Naamã para esse momento específico da história dele. Foi através dos escravos que Naamã ficou curado da lepra. De repente, essa pessoa que você conhece na sua casa, e aí a gente falando em termos espirituais, esse leproso do ponto de vista espiritual, essa pessoa que está se deteriorando, que está se acabando e que você está perto dela, ela precisa que você simplesmente se disponibilize a ajudá-la e a lembre ou a ensine a palavra de Deus, porque é assim que Deus há de libertá-la. É assim que nós nos incorporamos como coadjuvantes na grande missão que Deus tem para nós. Então não adianta a gente falar de vocação, a gente falar de chamado, se a gente não entender que a gente é coadjuvante do processo. Quando nós entendemos isso, o ardor, o fogo, a chama que arde no nosso coração permanece, porque a gente sabe que há uma utilidade para com as nossas vidas.
E quão miserável é, irmãos, nós vivermos apenas para nós mesmos. Qual o objetivo da sua vida? Ganhar dinheiro, ficar rico, ter uma casa. E, não, é só isso. Quão infeliz essa pessoa deve ser. Porque isso é extremamente vazio. Porque na dor, a casa não tira a dor. Porque no momento da angústia da alma, da aflição da alma, não é a casa de praia que vai resolver. Porque no momento em que a gente estiver de luto, não há dinheiro no mundo, nenhum no mundo, que consiga comprar o esquecimento do luto. O que faz isso nas nossas vidas, a superação de todas as nossas adversidades, é um relacionamento com Deus. E Deus quer usar você como instrumento para que pessoas que não conheçam a Cristo passem a ter um relacionamento com Ele através das suas vidas. Nossas vidas culminarão na glorificação do nome do Senhor quando nós formos simples transmissores da sua vontade e da sua verdade para esse mundo. Todo vocacionado sabe que é um coadjuvante, e todo coadjuvante do reino de Deus sabe que essa é a sua vocação. Entenda que existem propósitos muito maiores do que os seus, e esses propósitos são os de Deus. E os propósitos de Deus são muito maiores, de fato, e muito melhores do que os nossos. Então, entre os nossos e entre os propósitos de Deus, persiga os propósitos de Deus para a sua vida e certamente você não se arrependerá. Mesmo que você seja um coadjuvante, você vai receber muito mais do que você receberia se você fosse um protagonista da sua própria história. E aí a gente caminha aqui para o final. Nossa história também poderia acabar aqui. Olha, ia acabar muito legal, né? Ia acabar muito legal aqui, porque o Naamã ficou curado, e ele volta, e é muito legal porque ele não é curado apenas, o texto diz que ele se converte. O texto diz que depois dele ficar curado, ele vai até o profeta, ele fala assim: profeta, toma aqui tudo que eu trouxe para você. Ele fala assim, o profeta fala, não quero nada não. Não quero absolutamente nada. Então ele diz o seguinte: olha, o Senhor, por favor, me autorize a pegar não sei como é que é o nome daquele negócio, duas coisas que carregam coisas carregadas de areia aqui de Israel, de terra aqui de Israel. 2 fardos, 2 alforjes, carregados de areia, de terra. Me permita pegar 2 alforjes carregados de terra de Israel, para eu levar para minha casa e fazer sobre a terra de Israel um altar para Yahvé, porque eu nunca mais adorarei a qualquer outro Deus que não seja o Deus de Israel. Irmãos, isso é extraordinário. O general da Síria se converte por causa dos escravos, dos coadjuvantes sem nome. E aí ele diz o seguinte para o profeta assim: olha, eu só peço uma coisa, que o Senhor perdoe o teu servo, porque o meu rei já é velho, e ele, quando entrar no templo de Rimon, da sua divindade, eu precisarei ajoelhar para ajudá-lo a se ajoelhar, mas eu não estou ajoelhando com o meu coração. Me perdoe, que o Yahvé me perdoe, que Deus de Israel me perdoe. Gente, isso aqui é um exemplo de conversão extraordinário, que só acontece porque algumas pessoas entenderam que eram coadjuvantes. Você não imagina como Deus pode te usar para transformar a vida de pessoas, se você simplesmente incorporar que você é um coadjuvante no reino de Deus e que você não tem que ser protagonista. Esse rapaz volta para a Síria, esse general volta para a Síria, e a história poderia acabar aqui, um fim, aquela coisa maravilhosa, e todos nós aplaudiríamos e iríamos embora felizes. Entretanto, contudo, todavia, a história continua. E a história caminha para o final, onde um coadjuvante resolve ser protagonista. Lembra do menino sem nome, que vai até o general e fala assim: o profeta falou que é só tomar banho? Esse menino agora ganha o nome, esse menino vira protagonista, Geazi. E ele pensa o seguinte, e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no versículo 20. Olha esse texto. Geazi, o servo de Deus, o servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu. Arameu é uma outra palavra para sírio. Não aceitando o que ele ofereceu, a prata, o ouro, os tecidos, lembra? Juro pelo nome de Yahvé, que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa.
Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? E Geazi respondeu: sim, está tudo bem. Mas o meu senhor, Eliseu, mentiroso, enviou-lhe para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. E depois Naamã vai dizer: claro, mas não leva 35 não, leva logo 70 quilos. Naamã tinha um coração grato. Leva o que você quiser, varão, leva lá. E aí Geazi sai, pede que os servos de Naamã levem para ele, esconde o tesouro na sua casa e vai conversar com Eliseu como se nada tivesse acontecido. A busca pelo protagonismo. Não, eu sou servo de profeta, eu sou estagiário de profeta aqui, profeta trainee, estou aqui trabalhando pra caramba, eu que faço tudo aqui nessa casa aqui, eu que varro aqui o negócio dos profetas aqui, recebo os caras. Não, Deus vai me abençoar, minha vitória hoje tem sabor de prata, Deus vai me dar 35 quilos de prata. Não, o trabalhador é digno do seu salário, vamos lá. Não, o profeta está errado, vou resolver aqui meu problema. Não, está doido, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tudo isso que a gente ouve por aí, né? Não sei nem se eles comem pirão lá, de repente, farinha pouca, meu kebab primeiro, não sei. Mas ele vai. E quando ele vai buscar os seus objetivos, é interessante, porque ele alcança. Ele alcança os seus objetivos. E ele não alcança os seus objetivos apenas, ele alcança o dobro dos seus objetivos. Ele vai lá pedir 35, e ele recebe 70, e ele volta. E novamente a história não termina aqui, porque ele volta e vai conversar com Eliseu. E quando ele vai conversar com Eliseu, no finalzinho do texto, Eliseu pergunta assim: Geazi, onde você foi? Aí ele fala assim: eu não fui a lugar nenhum. E aí ele fala assim: você acha que eu não estava com você em espírito, quando eu vi os servos de Naamã descerem com você da carruagem e dar para você o dinheiro que você queria? Agora a lepra de Naamã vai ser para você e para toda a sua descendência. E aí acaba a história. Uma história que era para ser gloriosa, uma história que era para ser triunfante, uma história que era para ser de alguém usado por Deus, se consolida em uma história trágica, de esterilidade. Por quê? Porque pior do que a morte em Israel era ser leproso. Porque o leproso, ele era excluído da sociedade, ele era enviado para um lugar chamado Cidade dos Leprosos, onde apenas os leprosos entravam. E aí eu pergunto para você, o que ele faz com 70 quilos de prata na Cidade dos Leprosos? Nada. Porque ninguém negocia com o leproso. Para quem ele vai deixar 70 quilos de prata? Para ninguém, porque ninguém casa com o leproso. Quando nós buscamos o protagonismo da nossa vida, ele pode chegar e a gente pode conseguir tudo o que quer, mas isso vai produzir esterilidade espiritual na nossa vida. Você não vai produzir filhos na fé. Você não vai produzir discípulos, ou Cristo não vai produzir discípulos através da sua vida, porque você correu atrás do que você queria e você buscou o protagonismo que devia ser de Deus. Terceira e última lição para nós encerrarmos essa mensagem e esse culto. Os coadjuvantes que buscam protagonismo, no máximo, podem conquistar apenas o que eles queriam, mas nunca o que Deus quer para a vida deles. A menina nos ensina, os escravos nos ensinam, mas Geazi nos ensina muito mais. Eu quero orar por você nessa manhã. Gostaria que você fechasse seus olhos. Talvez você chegou aqui, nesse culto, com muitas expectativas. Suas orações têm sido para alcançar todos os seus objetivos, para alcançar tudo aquilo que você sempre quis, para que você tenha o brilho que você merece, para que você seja um protagonista da história. Mas Geazi diz uma expressão aqui que retrata perfeitamente o que acontece conosco quando a gente busca nossas próprias coisas e as nossas próprias vidas. O profeta pergunta para ele onde ele tinha ido. E do ponto de vista material e humano, ele mente. Porque ele fala: eu não fui a lugar nenhum. Mas do ponto de vista espiritual, ele fala uma grande verdade. Ele não chegou em lugar nenhum. Talvez você esteja há 10, 20, 30 anos, 50 anos, correndo atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos, e a conclusão que você chegou é
que você não foi a lugar nenhum. Você permanece no mesmo lugar de vazio, de insatisfação, de falso senso de identidade e de propósito. Mas Deus quer dar um propósito para você nessa manhã. E Ele passa pela compreensão de que você precisa ser um coadjuvante no reino de Deus. Se você, ao ouvir essa mensagem, entende que Deus falou ao seu coração, entende que Deus tem algo maior para você do que os seus próprios sonhos, do que os seus próprios planos, e não só entende isso, mas você quer viver isso na sua vida, eu quero orar por você nessa manhã. Nós estamos no mês de missões nacionais, e de repente Deus pode estar te vocacionando para o campo missionário. E você a vida inteira falou assim: Senhor, mas os meus sonhos, os meus planos, os meus objetivos? Nessa manhã Deus está dizendo: olha, abre mão do protagonismo, vem ser um coadjuvante na minha história, porque você vai ganhar muito mais. Mas pode ser que Deus não tenha vocacionado você para ir para o campo, mas Deus tenha te vocacionado para trabalhar onde você trabalha e para ser um missionário lá. Pode ser que Deus não tenha te vocacionado para o campo, mas Deus tenha te vocacionado para um campus universitário. E é lá que Deus quer te usar para a glorificação do nome dEle, porque é lá que você, um coadjuvante, vai levar pessoas a Cristo Jesus através da sua vida. Eu não sei, mas você sabe, porque Deus já está falando no seu coração. Se você quer ser um coadjuvante na história de Deus e receber e viver conforme a sua vocação nesta manhã, eu quero convidar você a corajosamente, aí mesmo onde você está no seu lugar, simplesmente ficar de pé, e eu vou orar daqui abençoando a sua vida. Senhor, eu quero ser um coadjuvante, me usa para a tua glória, eu não quero mais viver no protagonismo. Deus te abençoe, meu irmão. Se você quer experimentar isso, fique de pé, corajosamente no seu lugar. Deus te abençoe, 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 Deus abençoe vocês. Deus use vocês, como usou aquela menina sem nome. Que o nosso nome morra com o nosso corpo, mas que o nome de Cristo permaneça através das nossas vidas, através das nossas obras e das obras que Ele nos permitir fazer. Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tratou as nossas vidas, porque o Senhor nos inspirou, Deus, a termos um relacionamento contigo, e o Senhor nos fez entender que nós não devemos brilhar, mas nós devemos ser coadjuvantes na história que o Senhor tem para nós. Nós devemos ser seus auxiliares, Deus, naquilo que o Senhor tem, mesmo que a gente não saiba. Que o nosso coração esteja disposto, Senhor, a ter uma palavra de bênção para aquele que nos faz mal, a ter uma palavra, Deus, de vitória, a ter uma palavra, Senhor, de cura, de restauração, para aquele que está no nosso lado, não importa quem ele seja, Senhor. Que nós venhamos a lembrar, diante de todas as circunstâncias adversas da vida, o que vier à nossa memória, seja a profeta em Samaria. Eu vi o poder de Deus, e o poder de Deus pode transformar a sua vida. Que a nossa vida, Senhor, seja para que quando alguém precisar de esclarecimento, alguém precisar entender a Tua vontade, que nós possamos estar lá para falar: olha, a vontade de Deus é simplesmente que você mergulhe no Jordão. Se o profeta pedisse outra coisa, você não faria? Olha, está clara a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus, e a sua vida há de ser transformada, e que nós possamos ser Teus instrumentos para curar a lepra espiritual de muitas pessoas. Que pessoas possam, Senhor, se converter como Naamã e levar o Teu nome a lugares que talvez nós não poderíamos alcançar, mas através das nossas vidas, o Senhor escreva a Tua história, não a nossa, e que a nossa história seja apenas um fragmento dentro da grande história redentora de Deus para a humanidade. Que nós possamos aprender com Geazi, Senhor, e deixar hoje aqui no Teu altar o protagonismo, porque o desejo do protagonismo produz lepra espiritual nas nossas vidas. Nós nos tornamos, Senhor, estéreis do ponto de vista espiritual. Nós não conseguimos produzir discípulos, nós não conseguimos evangelizar, porque nós estamos focados em nós mesmos. Nós temos tudo o que a gente sempre quis, e nada disso traz sentido para a nossa vida. Senhor, nós não queremos viver mais essa experiência, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso protagonismo. Faça de nós Teus coadjuvantes, brilhe o Senhor na nossa vida, brilhe
brilho, Senhor, na nossa história. Levanta vocacionados no meio do teu povo, que possamos ter aqui, Senhor, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, indo para o campo, Senhor, experimentar a vivência missionária, sustentando os projetos missionários, sendo missionários onde quer que estejam, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está levantando uma geração de coadjuvantes para que o teu nome brilhe em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, onde o Senhor quiser, Senhor. Apenas usa-nos para a tua honra e para a tua glória. Que o nosso nome não apareça, mas que o nosso testemunho seja conhecido entre as nações. Testemunho de pessoas que viveram para o teu louvor. Muito obrigado, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão nessa manhã. E recebe agora o cântico que entoaremos ao Senhor, em nome de Jesus.